Bom dia a todos, agradeço a presença. Gostaria de agradecer à Faculdade de Medicina do ABC, a disciplina de Urologia pela oportunidade de pleitear esse cargo de professor auxiliar. E o tema escolhido foi litíase urinária, que é um tema que eu interpreto de fundamental importância em nível de graduação. Entendo que entre todos os temas expostos durante o curso de Urologia na graduação, litíase urinária encontra-se entre os temas mais importantes a serem expostos aos alunos. E fazendo um pequeno preâmbulo, uma pequena síntese do que nós vamos apresentar, a litíase urinária é uma entidade complexa, uma entidade frequente em nosso meio e que pode acometer qualquer faixa etária, ambos gêneros, tendo um predomínio levemente maior entre os homens. A prevalência dessa doença, ela encontra-se em ascensão na população mundial, trata-se de uma doença de alta recorrência, existem fatores de risco já bem definidos para o desenvolvimento da litíase urinária, e no que diz respeito ao tratamento, o tratamento clínico ainda carece de alguma evolução, sofreu poucas mudanças com o passar dos anos, porém o tratamento cirúrgico sofreu uma drástica evolução, principalmente com o avanço no campo da endurologia. Então, o que nós podemos deixar como mensagem é que, por se tratar de uma patologia frequente, recorrente em nosso meio, com uma prevalência que encontra-se em ascensão, sua abordagem, sua investigação, o conhecimento do seu tratamento devem fazer parte do conhecimento médico, independente da especialidade. Por esse motivo, entendo que para os alunos de graduação de 4º ano, é um tema fundamental que tenham esse conhecimento na sua formação. Bom, falando então sobre prevalência. Prevalência urinária, a prevalência da litíase urinária, bem documentada na literatura, comprovadamente vem sofrendo um aumento nos últimos anos. Alguns entendem que a melhor sensibilidade dos exames de imagem, a maior acurácia desses exames, o aumento na realização deles, podem explicar parcialmente esse aumento na detecção dos casos de litíase. Como, por exemplo, talvez um caso como esse, com múltiplos pequenos cálculos renais, em um exame de pior qualidade utilizado no passado, ou exames não disponíveis nos dias de hoje, teria sido subdiagnosticado. Outros motivos, a piora nos padrões alimentares da população e a obesidade certamente influenciam como fator de risco para o aumento da prevalência de litíase urinária na população. Transformando isso em números, trabalho produzido em 2003, trabalho epidemiológico, mostra que em ambos os gêneros, tanto em mulheres como em homens, em 2 períodos distintos, em qualquer faixa etária, houve um aumento na prevalência de litíase urinária dentro da população. Esse mesmo artigo, demonstrado anteriormente em gráfico, interpretou ou achou 5,2% da população a prevalência de litíase urinária, como eu já havia dito no início, um leve predomínio do sexo masculino, porém uma atualização desses dados em trabalho publicado em 2012, no Jornal Europeu de Urologia, mostra que houve um aumento de, no mínimo, 3% na prevalência de litíase urinária na população e um grande aumento na população masculina e também na população feminina. Temos vários outros estudos em outros países, estudos na Alemanha, como esse também no Japão, que também mostram uma evolução da prevalência de litíase urinária dentro da população. Em relação à recorrência, também temos bem sedimentado na literatura vários estudos que demonstram que a litíase urinária é uma doença recidivante. Ou seja, o que entende-se por isso? Que o indivíduo que teve um quadro de litíase no decorrer da sua vida, ele tem uma grande probabilidade de, num período de tempo, apresentar novamente um novo quadro. Como podemos ver aqui em literaturas antigas, essa série de pacientes que foram acompanhados durante 18 anos, 75% de novos casos de litíase. Aqui, entre os homens, 40% de recorrência, 30% entre as mulheres. E isso permitiu à literatura atingir um número que é o aceito, de que podemos dizer que a recorrência dentro de 5 anos é de 40%. Ou seja, se você recebe um paciente com quadro de litíase, sendo este quadro resolvido, esse paciente é orientado de que
pelos próximos 5 anos, ele tem 40% de chance de apresentar um novo quadro de litíase. Ou seja, então, nós estamos diante de uma doença prevalente, 10% da população aproximadamente, ou seja, cada 10 pessoas, uma delas apresenta, provavelmente apresenta ou apresentou um quadro de litíase, uma prevalência que aparentemente vem aumentando, 40% de recorrência, que não é um número desprezível. Então, frente a esse cenário, o que nós devemos nos esmerar? Em ter métodos pouco invasivos de tratamento cirúrgico, principalmente se nós estamos com uma patologia recorrente e que esse indivíduo, então, é um candidato a alguns tratamentos cirúrgicos no decorrer da sua vida. E devemos, porém, essa melhoria no tratamento cirúrgico, isso não modifica a história natural da litíase, isso não corrige o metabolismo e a etiologia dessa doença e não reduz, sendo assim, as recidivas. Então, talvez o que devemos aumentar a nossa procura é por mecanismos de prevenção e redução na incidência e prevalência da litíase urinária. E como fazer isso? Através de maior atenção à investigação metabólica desses pacientes, identificar realmente os fatores de risco para que esses pacientes sejam orientados e o tratamento clínico que se baseia em dieta, medicamentos e mudanças comportamentais, como nós vamos ver mais adiante. Se nós formos ver a urina e a formação da litíase, formação de um cálculo urinário, é um processo muito complexo do ponto de vista metabólico, do ponto de vista bioquímico. Se nós formos a grosso modo, para nos tornarmos bem mais didáticos, a urina o que é? Entende-se que a urina é uma solução composta por água e diversos solutos. Dentro desses solutos nós temos formadores de cristais, ou seja, elementos que predispõem ao processo de nucleação, cristalização e posteriormente a formação de pedra, entre eles cálcio, sódio, ácido úrico, oxalato e fosfato. Porém, nós temos os fatores protetores, como citrato, magnésio, glicoproteínas e as conhecidas GAGs ou glicosaminoglicanos. Então, o que nós esperamos? Que a urina seja uma solução equilibrada. Sendo uma solução equilibrada, você minimiza ou praticamente não proporciona um ambiente favorável para a formação da litíase urinária. Então, falando em fatores de risco, nós podemos classificá-los em não dietéticos e depois, posteriormente, os fatores dietéticos. Temos já muito bem também documentado na literatura, alguns trabalhos que foram feitos com gemelares, que o risco aumenta pelo menos em 2 vezes quando você tem histórico familiar de litíase urinária. Entende-se que isso pode estar relacionado a causas genéticas, a partir de que nós temos poucos estudos genéticos em litíase urinária, e talvez a mesma exposição ambiental que essa família acaba recebendo. Doenças sistêmicas, hiperparatireoidismo primário, ou seja, aumento do paratormônio leva a uma interferência no metabolismo do cálcio, aumento do cálcio no sangue, por consequência, hipercalciúria, aumento do cálcio na urina. Acidose tubular renal. Acidose tubular renal é um distúrbio ácido básico, onde nós temos uma perda de bicarbonato exageradamente na urina, por consequência, uma acidose sérica e depósitos de cálcio nos rins e desidratação. Um ambiente extremamente fértil para a formação de pedra. Doenças inflamatórias intestinais, devido a distúrbio cálcio-oxalato, esse oxalato acaba ficando livre na parte intestinal, sendo mais absorvido pelo intestino, depositado nos túbulos renais e associado a isso a desidratação pelas diarreias frequentes desses pacientes. Também um ambiente fértil para a formação de pedra. Excesso de oxalato na urina, associado à desidratação. Obesidade, diabetes, gota, como veremos a seguir. Também temos uma farta literatura já correlacionando obesidade com a formação de litíase urinária.
Os obesos, eles têm, sendo estudado a urina do obeso, o obeso tem um aumento na excreção urinária de cálcio, sódio e ácido úrico. Além da redução do citrato urinário, se vocês se lembrarem inicialmente daquele copo de urina, o citrato estava do lado de cá, é um fator de proteção. Ou seja, a urina do idoso é tudo o que precisamos para formar um cálculo. Muito cálcio, muito sódio, muito ácido úrico e pouco citrato. Também já houve uma correlação entre o IMC, índice de massa corpórea desses pacientes, onde os pacientes com peso normal têm uma maior prevalência de formação de cálculo, e quanto maior o IMC, passando pelos indivíduos em sobrepeso, chegando aos indivíduos obesos, vai aumentando essa prevalência de formação de litíase urinária. Criando um subgrupo dentro desses estudos, as mulheres obesas elas tinham maior impacto nessa prevalência em relação aos homens obesos. Diabetes mellitus, também temos alguma coisa, não tanto na literatura, mas temos alguma produção mostrando que os pacientes diabéticos têm 30% a mais da probabilidade de formação de cálculos. E essa propensão também foi maior entre as mulheres diabéticas. Gota, distúrbio do metabolismo de ácido úrico, tivemos um aumento de 50% na probabilidade de desenvolver litíase. Acompanhados prospectivamente, pacientes com deficiência de um metabolismo de ácido úrico tinham pelo menos 2 vezes maior risco de desenvolver litíase urinária. Dentro dos fatores não dietéticos, os fatores ambientais, indivíduos que habitam regiões muito quentes, indivíduos que trabalham em ambientes onde se expõe a um calor excessivo. Sem dúvida, existe uma perda de líquido insensível devido ao ambiente quente, alguns que têm difícil acesso à hidratação durante o trabalho, essa urina tende a ficar mais concentrada, ou seja, dentro daquele nosso copo de urina, diminui a presença de água, todos aqueles solutos ficam mais concentrados e mais disponível para a formação de um cristal e, por consequência, uma pedra. Dentro dos fatores dietéticos, a ingesta alimentar, a quantidade de ingesta hídrica, pode influenciar na formação de cálculos, visto que altera a composição da urina. Os elementos envolvidos, como já foi mostrado anteriormente, cálcio, oxalato, proteínas animais, sódio e potássio, frutose, magnésio e líquido. Falando um pouquinho de cada item, dentro dos fatores dietéticos, excesso de proteína animal, excesso de purinas na alimentação, você tem maior presença de cálcio e menor presença de citrato na urina. Sódio e açúcares, maior presença de cálcio urinário. Magnésio, aqui é um fator protetor, lado de cá do nosso copo de urina. Nós temos maior ingesta de magnésio, você tem uma diminuição na formação de cálculos. Maior ingesta de magnésio, você diminui a absorção de oxalato intestinal. O cálcio talvez seja o grande paradoxo dos fatores dietéticos. Durante muitos anos, quando o paciente chegava ao consultório portador de litíase, muitos já tiravam da gaveta uma receita. Olha, o senhor está proibido de queijo, leite, derivados, tudo que é cálcio tem que ser suprimido da sua alimentação. Posteriormente surgiram alguns estudos também já determinados, não são estudos bem desenhados, isso já é uma regra hoje, que a ingesta de cálcio ela não deve ser restringida. Isso porque, quando você diminui a ingesta de cálcio, o oxalato intestinal ele circula livre no intestino. Na verdade, o que deve ocorrer é uma conjugação do cálcio com o oxalato para que ambos sejam eliminados pelo intestino. Quando nós temos uma diminuição da ingesta de cálcio, o oxalato fica livre, sendo absorvido pelo intestino, sendo depositado no rim e a formação de cálculos de oxalato. A dieta normocálcica hoje é a melhor indicada. Por mais que isso cause estranheza, mas é a recomendação que devemos dar hoje aos pacientes. E o oxalato, a ingesta de oxalato, ou seja, alimentos ricos em oxalato, como chocolate, como refrigerante, como espinafre, nuts, na verdade, essa ingesta parece não influenciar tanto na formação de cálculos de oxalato. E sim, o que ocorre é o metabolismo endógeno do oxalato, assim como uma corrente forte dentro da literatura, que nós temos uma bactéria intestinal chamada Oxalobacter formigenes, que decompõe o oxalato.
algumas pessoas já investigadas têm uma diminuição dessa bactéria, sendo assim o oxalato ele não é digerido em nível intestinal, sendo absorvido e indo ser depositado nos rins. Dentro dos líquidos, parece óbvio, aqui sim, quanto mais líquido você ingerir, você vai ter uma menor probabilidade de desenvolvimento de litíase urinária, todos aqueles solutos ficam melhor diluídos. Quais bebidas também, isso através mais de estudos observacionais, estudos prospectivos, parece que uma grande linhagem aqui de... O doutor Alexandre gostou da cerveja, vinho, todos esses acabam junto com outras bebidas que favoreceriam a redução da litíase urinária. Suco de limão e suco de laranja, não só por serem componentes líquidos, mas também pela presença de citrato nesses tipos de bebida, que aumentaria o fator de proteção urinária. Ou seja, então nós já falamos que estamos diante de uma doença prevalente, recorrente e com alguns fatores de risco. Ok, o paciente formou um cálculo independente de todo esse nosso conhecimento. Qual é o quadro clínico que esse paciente pode apresentar portador de uma litíase? Pode ser um quadro assintomático, que é muito frequente, pacientes que vão fazer exames de rotina, check-ups e identificam um cálculo que eles nem sabiam que tinham, ou um dia são surpreendidos por uma dor forte de cólica renal e não sabiam que tinham um cálculo. A cólica renal, que talvez é o quadro mais conhecido por todos relacionado à litíase urinária associado à infecção, litíase urinária associado à hematúria ou sangramento urinário. Talvez aqui acho que é fundamental que a gente faça uma parte e dedique alguns minutos a falar especificamente da cólica renal. Isso por quê? Porque, sem dúvida, qualquer médico em algum momento da sua vida vai ter contato com um quadro de cólica renal. Seja num plantão, seja com um familiar, e é fundamental que tenhamos um conhecimento mínimo, independente da especialidade, de como orientar esse paciente. A cólica renal é um quadro de dor súbita e intensa em região lombar. Essa dor pode, no caso dos homens, seguir uma irradiação em direção ao escroto, no caso das mulheres, em direção à vagina. Associa-se geralmente à náusea, pode apresentar disúria associada ao quadro de dor, ou seja, ardência para urinar, e habitualmente é um quadro de difícil controle com medicações via oral em casa. Habitualmente esse paciente precisa recorrer ao pronto-socorro, tratando-se até de uma urgência dolorosa. Como que é a fisiopatologia? Por que ocorre uma cólica renal? Então, essa situação que aqui representa o rim e a via excretora, veja bem, esses dois cálculos aqui presentes, que são presentes nos cálices renais, esses são completamente assintomáticos, visto que eles não interferem no fluxo da urina. Agora, este cálculo especificamente, que migrou de um cálice e se postou aqui dentro do ureter, esse cálculo ele é obstrutivo. Ele vai obstruir o fluxo de urina. Sendo assim, ocorre um aumento da pressão na via excretora. Esse aumento da pressão se dissemina ou se irradia para a cápsula renal e o indivíduo sente uma dor muito intensa. Claro que quanto maior o processo obstrutivo, se essa obstrução for parcial, essa pressão vai ser menor, a dor não vai ser tão intensa. Quanto mais obstrutivo, essa dor é mais intensa. Então, tendo esse paciente que chegou ao pronto-socorro, você está lá de plantão, como que você vai atuar? Você tem que melhorar o quadro doloroso desse paciente. Podemos dizer que é uma urgência dolorosa. Então, acesso venoso, utilização de antiespasmódicos, os mais conhecidos Buscopan, com qual intuito? Isso vai relaxar a musculatura da via excretora, sendo assim diminuir a pressão na via excretora, que é o nosso objetivo naquele momento. Anti-inflamatórios não hormonais, os mais conhecidos, seja Voltaren, seja Tilatil, Profenide, vai diminuir o edema, vai aumentar a analgesia. Quando esse paciente vem acompanhado de náusea e vômitos, antieméticos, Zofran, Dramin, Plasil e aí por diante. E quando isso não é suficiente para controle da dor, o que é frequente não controlar a dor com essa primeira oferta, a gente acaba necessitando utilizar drogas opiáceas, que são derivados de morfina, derivados de dolantina, Nubain e aí por diante. Esse é uma premissa muito importante.
é frequente que o raciocínio do colega que atende esse paciente é: não, vamos hiperidratar porque nós vamos empurrar essa pedra para fora. No momento, esse não é o intuito. Se nós hiperidratarmos esse paciente, ou se nós dermos diurético a ele, nós vamos fazer um contrassenso ao nosso raciocínio. Nós temos que diminuir a pressão na via excretora. Se eu aumentar a produção de urina, essa pressão aumenta e a dor piora. Então você deve aqui repor as perdas. Está vomitando, você vai repor a perda ou manter um acesso venoso. Bom, melhorou seu paciente, a dor passou, aí você tem dois caminhos. Talvez antigamente, quando nós tínhamos menos acesso a exames de imagem, esse paciente seria dispensado do pronto-socorro. Olha, vai procurar um urologista ou, enfim, o seu médico para investigar essa cólica. Hoje já é mais prudente, talvez mais correto, que esse paciente já seja investigado em nível de pronto-socorro e já saia de lá com um diagnóstico firmado. O exame considerado o exame ideal nos dias de hoje é a tomografia. Apesar de que esse exame hoje vem sendo muito contestado devido ao excesso de tomografias que os pacientes vêm recebendo, principalmente os pacientes recorrentes de litíase. Se cada ida ao pronto-socorro ele fizer uma tomografia, ele fica extremamente exposto à irradiação. Mas, de toda forma, ainda é o exame que lhe oferece melhor informações. Vai lhe dizer qual é o tamanho do cálculo, vai dizer precisamente em que ponto ele se encontra, qual é o grau de dilatação do rim, que sem dúvida vai estar relacionado à intensidade da dor. Com essas informações, te permite definir se esse paciente é um paciente indicado para internação e possível remoção desse cálculo, ou se ele é um paciente que pode ser liberado e buscar o tratamento definitivo de forma ambulatorial. Então, aqui, por exemplo, uma tomografia feita em nível de pronto-socorro, você vai encontrar litíase no cálice superior direito, que certamente não é a causa da dor, e você vai encontrar litíase no ureter distal direito, que certamente é o motivo da dor desse paciente. Aqui, idem, uma situação mais grosseira, dois cálculos piélicos grandes, ocupando as duas pelvis renais, e um cálculo de cálice inferior, que certamente não é a causa da dor. Ou seja, então aqui duas situações bem extremas. Um cálculo menor, numa posição bem próxima já da saída, e aqui um cálculo maior, ainda bem proximal e intrarrenal. Outros exames de imagem que podem ser feitos, ou seja, eu não disponho da tomografia naquele momento, eu interpreto que esse paciente já está sendo muito irradiado, você pode fazer um ultrassom de vias urinárias como primeiro exame. Como o inconveniente é um exame que não visualiza bem os ureteres, então realmente se nós tivermos com cálculo no ureter médio, não vai ser visto, porém identifica bem a presença de via excretora intrarrenal dilatada e também a presença de cálculos renais. A vantagem é ser um exame mais simples e que não tem irradiação, e você tem como opção associar um raio-x simples. Então, se nós temos, por exemplo, uma ultrassonografia que me mostra o rim esquerdo dilatado, mas esse colega fala para mim, olha, eu não sei onde está esse cálculo, esse raio-x já explica que o cálculo está no ureter proximal. Aqui, idem, uma dilatação no rim esquerdo e um pequeno cálculo no ureter distal esquerdo. Claro que o raio-x tem as suas críticas, é um exame pouco acurado, com uma sensibilidade baixa e que pode passar desapercebido o diagnóstico de litíase. Ou seja, de forma bem sucinta, se você está diante de um cálculo de ureter pequeno, ou seja, o que nós consideramos pequeno? Abaixo de 6 milímetros, um cálculo que está causando pouca dilatação renal, um cálculo que não vem associado à infecção, que tem uma boa função renal e uma dor controlável, esse paciente é passível de ser oferecido a ele observação e um aguardo para que esse cálculo seja eliminado espontaneamente. Se oferece para ele alguma orientação, algumas medicações, esse paciente é liberado para casa. Em contrapartida, se você tem um cálculo já maior ou um cálculo que vem causando uma dilatação renal preocupante, um cálculo que trouxe um prejuízo já à função renal, ou uma dor de difícil controle, ou uma opção do paciente que fala, não, eu não quero ir embora com essa pedra, que eu não quero correr o risco de ter cólica novamente. Então, nesse caso, esse paciente é encaminhado para a internação e consequente desobstrução do rim através de um tratamento intervencionista ou cirúrgico.
Então, saímos agora da cólica renal, que foi uma parte, por se tratar, interpreto como uma situação muito presente no nosso dia a dia. Vamos voltar agora para aquele paciente eletivo, com litíase urinária, que vai ao consultório. O exame que mais fazemos, o exame que mais fazemos habitualmente em consultório é o ultrassom de vias urinárias, que te permite avaliar a presença de cálculos urinários, de cálculos renais, dilatação, característica do parênquima renal. Você pode lançar a mão de um raio-x, de uma tomografia, em casos selecionados, e quando você suspeitar que esse rim acometido pela litíase, ele não está funcionando adequadamente ou tem um déficit de função a ser investigado, você pode fazer uma cintilografia renal com DMSA, a fim de investigar percentualmente a função desse rim. Exames laboratoriais, que habitualmente são solicitados a esse paciente, então, com o intuito de avaliar a presença de infecção associada, identificar alterações metabólicas envolvidas na gênese da litíase. Aqui falamos do conhecido perfil metabólico, onde esse paciente é submetido a exames de sangue e de urina, principalmente a urina de 24 horas, onde vão ser dosados eletrólitos, todos aqueles que nós já falamos, cálcio, oxalato, citrato, a fim de você identificar alterações metabólicas que estejam predispondo esse paciente à formação da litíase. Bom, então, esse paciente já foi investigado, é portador de litíase, então aí nós temos dois caminhos, o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico entende-se hoje que pelo caráter recidivante da doença e recorrente, é interessante que todos os pacientes recebam o tratamento clínico. E o tratamento cirúrgico, obviamente, são alguns deles que vão necessitar. Mas durante um tempo foi muito questionado isso, se o tratamento clínico ele era efetivo realmente. Isso porque muitos pacientes na prática faziam o tratamento clínico, muitas vezes mudança comportamental, alterações na dieta, medicamentos, e depois de um tempo formavam um cálculo novamente, o que deixava eles extremamente incrédulos com o benefício do tratamento clínico. Então, esse estudo publicado em 2016, recente, com uma corte grande de pacientes, mostrou que aqueles que acompanharam de forma regrada o tratamento clínico, ou seja, dieta, medicamentos, mudança comportamental, tiveram estatisticamente significante uma diminuição nas suas idas ao pronto-socorro, nas suas internações e na necessidade de cirurgias. Esse, sem dúvida, é o que a gente vê não só no nosso dia a dia, mas também na literatura. Os pacientes são pouco aderentes ao tratamento clínico. Quando eles sofrem uma cólica renal, sofrem uma intervenção, eles nos primeiros dias, eles seguem à risca tudo que foi orientado e depois eles acabam relaxando e voltam aos seus hábitos errados habituais. Então, esses números, sem dúvida, são números que você pode demonstrar ao seu paciente, mostrando a eles a importância de que ele siga essa orientação clínica. Bom, então, visto que o tratamento clínico parece ser eficiente, estamos diante de uma doença prevalente, de uma doença recidivante, a gente tem que estimular não só os pacientes, mas também a classe médica, que muitos se esquecem dessa orientação. Conceitos gerais, esse paciente precisa ter mudança de hábito. Como nós já falamos, a obesidade é um fator linkado ao desenvolvimento de litíase, redução de peso, estimular a atividade física, hidratação, ajuste de dieta, conforme já falamos, correção de erros metabólicos identificados no exame de urina e uma medicação preventiva. Hidratação desse paciente, o ideal, seguindo os guidelines americanos, é que esse paciente tenha que urinar ao redor de 2,5 litros por dia. Não só isso, que eles ingiram uma quantidade de líquido que permita urinar de forma clara e bem diluída. Os líquidos já foram expostos anteriormente, uma dieta normocálcica, uma redução de proteínas animais e sódio, e os medicamentos hoje que são mais oferecidos para o formador de litíase recorrente é o citrato de potássio, por ser um fator protetor na urina, e os diuréticos tiazídicos, entre eles hidroclorotiazida, que vai diminuir a hipercalciúria. E agora chegando à parte final, que é o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, que a gente sabe que sofreu realmente uma grande evolução.
nós tínhamos no passado as chamadas cirurgias abertas convencionais, cirurgias com bisturi, que eram cirurgias onde o paciente era muito mais invadido, tinha um pós-operatório muito mais desconfortável e mais prolongado. Com o surgimento da endurologia, que nós vamos falar um pouquinho adiante, esse cenário mudou. E hoje a cirurgia aberta visando o tratamento da litíase urinária se restringe a 2, em alguma das séries, 3, 5% dos casos. A grande maioria se resolve por endurologia. Então, essa grande evolução no tratamento intervencionista começou, que seja na década de 80 ou na década de 90, com a litotripsia extracorpórea, que popularmente todo mundo já ouviu falar, eu vou explodir minhas pedras, vou implodir minhas pedras, que é a litotripsia extracorpórea, e posteriormente o desenvolvimento abrupto da endurologia. As técnicas endurológicas nada mais são do que procedimentos cirúrgicos onde se utilizam óticas, câmeras, fibras de luz, endoscópios, sets de vídeo, com o intuito de você adentrar a via urinária desse paciente, remover os cálculos e tratar a doença litiásica. Quando você fala do termo endurologia, ele abrange o quê? Técnicas retrógradas, onde você vai acessar a via urinária através da uretra, e as técnicas anterógradas, onde você acessa a via urinária através de uma punção renal, visando, por esses dois acessos, você manipular o trato urinário. Isso aqui só reforçando, realmente, atualmente, os casos cirúrgicos de litíase, grandíssima maioria se resolve com endurologia. Se nós formos falar sobre cálculo ureteral, o cálculo ureteral ele tem uma possibilidade de eliminar espontaneamente, como nós já mostramos lá atrás, especificamente naquele caso de cólica renal. Você tem uma maior probabilidade de eliminação espontânea quando você tem cálculos menores que 6 milímetros ou cálculos que se encontram no segmento mais distal do ureter, ou seja, cálculos que já se encontram próximos à bexiga. A opção de aguardar a eliminação espontânea sempre deve ser cogitada. Nós não devemos nos atrair pelos procedimentos que hoje existem, menos invasivos, procedimentos de boa recuperação, e nos sentirmos atraídos a resolver casos que podem ser resolvidos espontaneamente. Quais seriam as indicações para você tratar um cálculo ureteral? Ou seja, todo paciente que chegar para você com cálculo de ureter, você vai indicar uma cirurgia? Não, longe disso. Aqueles cálculos que têm baixa probabilidade para serem eliminados espontaneamente, baseados na localização, ou seja, cálculos que se encontram no ureter mais alto, tamanho do cálculo, cálculos acima de 7 milímetros, e histórico do paciente que já te reconta que pregressamente já teve episódios de cólicas com cálculos menores e que não foram eliminados. Paciente que tem dor e obstrução persistente, ou seja, esse quadro de cálculo ureteral não resolve com medicação habitual e você acaba tendo que partir para a intervenção cirúrgica. Quadros de insuficiência renal, ou seja, uma piora da função renal devido ao quadro obstrutivo. Pacientes com rim único, o paciente tem um rim só, um cálculo de ureter, você tem que remover esse cálculo dali. E as condições sociais ou opção do paciente. Paciente que mora em um local distante, que tem uma dificuldade de acesso à saúde, pacientes que têm profissões como piloto de avião, que trabalham em plataformas distantes da terra. Então, esses pacientes não podem ser indicado a eles o tratamento expectante. Esses pacientes têm que ter o seu cálculo removido. Então, como era? Como era o que nós tínhamos, eram situações como essa. Então, vejam, paciente com cálculo grande em ureter distal. Esse paciente, obviamente, o que se dispunha na ocasião, na era pré-endurologia, era você fazer uma incisão, aqui é a vagina da paciente, aqui é a cicatriz umbilical, uma incisão onde você acessa o ureter, abre o ureter, remove o cálculo e fecha. Ou seja, eficiente? Sem dúvida. Resolve o problema da paciente? Sem dúvida, mas de uma forma mais mórbida, com um aspecto estético pior e uma convalescência um pouco mais difícil. Hoje, como que você trata um paciente desse? Você vai colocar, por uma técnica endurológica, utilizamos o que nós chamamos de ureterolitotripsia semirrígida, ou flexível. Paciente em posição que nós chamamos de litotomia, ou uma posição ginecológica. O aparelho é esse aparelho que se chama ureteroscópio,
é introduzido pela uretra do paciente, se introduz pelo ureter e você vai acessando o ureter até visualizar o cálculo. Tendo esse cálculo visualizado, você o remove com uma cestinha como essa, que nós chamamos de dormiar, ou, se for um cálculo que, devido às suas dimensões, não seja passível de remoção, você fragmenta com uma fibra de laser e, posteriormente, você remove esse cálculo. Né? Então, esse aqui, pensando em técnica endurológica, é um acesso retrógrado. Nós entramos pela uretra, de forma retrógrada, acessamos o ureter. Agora, este aparelho, ele tem, apesar de comprido, ele é progressivamente mais grosso. Então, muitas vezes, você chega num terço mais distal e esse seu aparelho não consegue progredir. Sendo assim, você tem a opção de utilizar o ureteroscópio flexível, que é mais fino, mais delicado e te permite até o acesso intrarrenal. Então, para tratamento cirúrgico do cálculo ureteral, hoje o que mais se utiliza é a ureteroscopia semirrígida e ou a ureteroscopia flexível, na necessidade de acessar cálculos em ureter mais proximal. Em relação ao cálculo renal. Em relação ao cálculo renal, não tem dúvida, situações como essa, cálculos coraliformes, cálculos que ocupam toda a via excretora, cálculos geralmente associados à infecção, esses cálculos têm que ser removidos. Cálculos de grandes dimensões, cálculos que estejam trazendo sintomas ou prejuízo ao rim, esses cálculos eles devem ser removidos. Como era antigamente, numa situação como essa, um raio-x simples de abdômen, um cálculo grande que ocupa toda a via excretora desse paciente, o que se fazia, ou que ainda se faz, mas o que era a opção que tinha no passado, uma incisão de lombotomia, né? Aqui é o abdômen do paciente, aqui é a região lombar, se acessa o rim, esse rim é completamente, usando o português claro, pelado, se tira toda a gordura perirrenal dele, a irrigação desse rim é temporariamente bloqueada através de pinças que bloqueiam a artéria renal. Esse rim é seccionado ao meio, numa área com menor vascularização. E esses cálculos que aqui se encontram são todos removidos. E esse rim é fechado novamente. E aqui é a massa de cálculo removida. Sem dúvida, um procedimento agressivo para o paciente pela incisão e agressivo ao rim. Estima-se que este rim tinha uma perda aproximada de 30% da sua função decorrente do ato cirúrgico. Nos dias de hoje, como é o ideal ou como se pretende tratar um cálculo nessas condições? Que nós chamamos de cirurgia renal percutânea, ou seja, um acesso realizado por punção na região lombar. E se nós estivermos diante de cálculos renais não tão grandes, não tão volumosos, aquele mesmo equipamento que foi utilizado para tratar o cálculo em ureter alto, esse equipamento pode entrar dentro do rim e remover os cálculos que ali estão. Cirurgia renal percutânea. Esse paciente ele fica ou de bruços ou de barriga para cima. Classicamente se fazia essa cirurgia de bruços, mas a partir da década de 90, um espanhol criou a posição com a barriga para cima. Se faz uma punção com uma agulha na região lombar, acompanhado por um aparelho que se chama fluoroscopia, que é um raio-x simultâneo que se faz ali. Uma vez sendo puncionada a via excretora, você faz uma dilatação desse trajeto e a introdução de um aparelho dentro da via excretora, onde você vai trabalhar com um aparelho mais grosso, um litotridor para fragmentar esses cálculos serem removidos. Então, essa cirurgia percutânea ela é reservada para cálculos volumosos no rim. Para cálculos menores no rim, aí nós temos duas opções, que é a litotripsia extracorpórea, que é o que nós chamamos lá do bombardeio, onde o paciente se deita nessa maca, o cálculo renal dele é localizado em uma mira e se iniciam umas ondas de choque com o intuito de fragmentar esse cálculo. Ou você pode fazer um acesso retrógrado pelo pênis e chegar até o rim e remover os cálculos que ali estão.
Então, para cálculos menores no rim, um caso como esse, você teria algumas opções. Você poderia bombardear, vamos dizer, essa pedra, remover essa pedra de forma retrógrada ou apenas acompanhar esse cálculo. E essa situação, que tem múltiplos cálculos, eventualmente você acessar o rim de uma forma retrógrada e já tentar limpar esse rim por completo, talvez seria a melhor opção. Então, professores, acho que era isso. Acho que estamos no prazo. E o intuito, então, é transmitir a vocês o que entendo ser tratar-se de uma doença muito recorrente, muito prevalente no nosso meio, que nós devemos aí nos esmerar e nos importar em tratar não só de forma cirúrgica o menos agressivo possível, mas também não esquecer do tratamento clínico comportamental, visando reduzir a recorrência e reduzir novos quadros de litise. Senhor, é isso. Obrigado.